Boa noite, Sara. Boa noite, Tereza. Boa noite, Florestan. Boa noite, Miola. Boa noite, Mário Vitor. Boa noite, audiência. Boa noite, professor. Bom ter você aqui de novo. Cheguei correndo, mas consegui chegar a tempo. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo aí? João Vicente, filhão. O professor chega mais perto do microfone, se der. Tem uma amiga sua aqui, filho. Olha lá, Tereza. Olha, tá reconhecendo? Tudo bem? Olha, deixa eu cobrir o tudo bem? blusa, rapaz. Tudo bem, né? Blusa, rapaz. Bem carioca, né? Bom. Boa noite, João César. Boa noite. Boa noite. João César, vamos aproveitar porque tem muita coisa para falar. Nessa manifestação, como você havia dito, tinha muita camiseta de Bolsonaro 2026, né? E só ele é o candidato. Você acha que eles vão com isso até o fim ou já é o Tarcísio mesmo o candidato deles? O que você viu na manifestação de Copacabana? Vamos lá, então. Eu lembro, Florestan, quando eu falei com vocês aqui há umas 2, 3 semanas, não foi? Foi. Eu lembro que é perfeitamente natural que houve uma certa incredulidade de vocês, o que é perfeitamente natural, porque nem todo mundo faz o que eu faço, que é mergulhar no submundo bolsonarista. Geralmente, o submundo bolsonarista funciona da seguinte forma. Para dar um outro exemplo, eu me recordo que no início de novembro de 2022, eu dei uma entrevista para o UOL dizendo que os bloqueios da estrada e as manifestações eram financiadas. E eu dizia isso por quê? Porque acompanhando o resultado da eleição no dia 30 de outubro e acompanhando as redes bolsonaristas, aconteceu o seguinte. Deu 19h30, eles começaram a se desesperar, pediram uma corrente de orações. Quando chegou às 20h30, o desespero era completo, era o apocalipse. Às 21 horas, eles começaram a organizar no submundo bolsonarista o que seriam as reações. Uma delas era paralisar o país. Por quê? Porque dentro da interpretação terraplanista do Ives Granda Martins, em caso de caos nacional ou de desordem coletiva, as Forças Armadas em 72 horas teriam de intervir. Por isso, Florestan, as míticas 72 horas. E eu acho que eu fui a primeira pessoa a dizer, olha, isso aqui é o seguinte, é isto. De igual forma, quando há 3 semanas atrás eu propus para vocês que o novo plano da extrema-direita implicava potencialmente não disputar a presidência da República, insistir no nome do Bolsonaro para 2026 como o único nome verdadeiramente de oposição, e que isso permitiria um aprofundamento das relações com o governo Donald Trump, Florestan, o que nós vimos ontem na Paulista? O que inicialmente é um laboratório de ideias, é um tubo de ensaio no submundo bolsonarista, vem à tona. Políticos, isso eu digo já há pelo menos 3 ou 4 anos, Florestan, políticos como Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, a função histórica deles é trazer para a superfície aquilo que dá certo no subterrâneo. Se você quiser antecipar as pautas do Nicolas Ferreira, da Bia Kicis, Florestan, consiga entrar em 2 ou 3 grupos de WhatsApp bolsonarista ou no Telegram e você vai ver a gestação das campanhas. Então, eu vou repetir, o que um político como Nicolas Ferreira faz é trazer para a superfície, normalizando o que antes foi elaborado no subterrâneo. O que aconteceu ontem na Paulista é o mesmo procedimento. O que eu disse há 3 semanas atrás aconteceu ontem. Como assim? Vamos lá. Qual era a camisa do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro? Bolsonaro 26. Só voto no Bolsonaro em 2026. Camisa. Qual foi o discurso novo que eles ontem implementaram, levando a uma radicalização discursiva do Tarcísio, que na verdade é um fantoche do Tarcísio, da Michele Bolsonaro, do Silas Malafaia e de todos os outros. É o discurso de que, se não houver Bolsonaro nas urnas, a eleição é fraudada. Se a eleição é fraudada, basta encontrar um Guaidó, que tem nome, Eduardo Bolsonaro. O Juan Guaidó tem nome e sobrenome, é Eduardo Bolsonaro. Isso está sendo dito nas plataformas subterrâneas do bolsonarismo. E nós vimos ontem algo que, como eu disse para vocês também há 3 semanas atrás, Florestan, eu fico muito indignado, não com a nossa dos que estamos aqui, mas com o fato de que a mídia corporativa e o Brasil hoje aceita naturalizar absurdos que há 20 anos atrás condenariam uma pessoa a um ostracismo absoluto. Veja, lá atrás, um grande político baiano, um excepcional orador, um opositor corajoso de Getúlio Vargas, que foi para o exílio,
Otávio Mangabeira, praticamente teve a sua carreira destruída, porque ao cumprimentar o Eisenhower no Brasil, houve uma foto de um ângulo desfavorável e parecia que ele beijava a mão do Eisenhower. Isso quase acabou com a carreira do Otávio Mangabeira. Vocês recordam disso? É uma cena clara, uma fotografia histórica. Na verdade, ele não beijou a mão do Eisenhower. É um ângulo que é muito desfavorável para aquela situação. Sabe que eu achava que ele tinha beijado? Não, o ângulo era desfavorável. Ele não beijou, mas o ângulo é muito desfavorável e parece de fato que ele está beijando a mão do Eisenhower. Isso quase destruiu a carreira do Otávio Mangabeira. Até o final da vida, as pessoas diziam para ele: beija a mão, beija a mão. Bom, Tereza, nós vimos ontem, no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, nós vimos uma cena patética. Nós vimos uma bandeira norte-americana que literalmente devorava toda a bandeira brasileira pela magnitude. E nós vimos Miola, Mário Vitor, pretensos patriotas sob a bandeira norte-americana. E nós estamos vendo hoje Eduardo Bolsonaro escrevendo em inglês dizendo "Thank you, Donald Trump", porque a bandeira representaria a gratidão do povo brasileiro. O que está sendo orquestrado é desacreditar as eleições de 2026, as eleições presidenciais. Porque me acompanhem, se o bolsonarismo desistir deliberadamente de participar de eleições presidenciais, toda a energia do bolsonarismo será concentrada nas eleições para o Senado. Nós nunca enfrentamos um desafio dessa monta, porque nós sempre concentramos a nossa energia na eleição presidencial. Eles concentrarão a energia na eleição para o Senado, eles tentarão criar um cenário falso de uma oposição alijada do processo eleitoral, e ontem a espinafração pública que o político Silas Malafaia deu no Tarcísio de Freitas é uma coisa vergonhosa. Eu acho que foi o Miola que lembrou do Brizola, não foi, Miola, na última conversa nossa? Miola, isso. Imagine se num palanque alguém dá aquela espinafração no Brizola. Você consegue imaginar a reação do Brizola? O Tarcísio ficou calado, com os olhos vidrados no espaço. Ou seja, a situação é mais grave do que a gente pensa, Florestan. É isso mesmo. Quem vai aí? Mário? Eu tenho também, por acaso, não com a competência e a intensidade que você faz, João César, eu tenho, às vezes, acompanho também grupos de WhatsApp bolsonaristas. E você pode me confirmar se é verdade que nesses grupos, como um que eu acabei de ver aqui, a palavra, a expressão Tarcísio traíra, às vezes é mais frequente do que a palavra fora Xandão ou fora Lula, ou anistia já. E que há uma febre de Tarcísio traíra nos grupos da extrema-direita brasileira. Isso é verdade? Excelente observação, Mário Vitor, é totalmente verdade. Como que isso se encaixa nesse novo projeto da extrema-direita, que pode mudar a política volátil, mas como que isso se encaixa nesse novo projeto e por que o Tarcísio se torna traíra? E por que isto levou ontem o Tarcísio a uma sinuca de bico? Literalmente, o Tarcísio ontem, eu creio que sepultou a sua possibilidade de candidatura presidencial. Então, vamos por parte. Por que Tarcísio é traíra, Mário Vitor? Vamos agora associar o submundo com o que vem à superfície. Um dos segredos para compreender o que de fato acontece nas manobras bolsonaristas é entender que o que acontece na superfície já está sendo elaborado no caldeirão desse submundo. O que vem à superfície é o que triunfa inicialmente nesse caldeirão. Tarcísio traíra, por quê? O Eduardo Bolsonaro, na mensagem que foi revelada pela Polícia Federal, diz uma frase reveladora para o pai. Ele diz: o Tarcísio só pensa nele. Isso não é um problema, porque o Bolsonaro também só pensa nele. Mas ele diz: se o Tarcísio ganhar, só quem lucra é a Faria Lima, isto é, o sistema. Então, a ideia é que se o Tarcísio aceita participar da eleição sem a presença do Bolsonaro, o Tarcísio está coadjuvando o sistema. Ele tende a perder o apoio bolsonarista mais radical. Então, por isso, Tarcísio traíra. Tarcísio traíra levou o Tarcísio de Freitas ontem, para responder a isto, levou o Tarcísio de Freitas ontem
eu considero um suicídio político e proponho para nossa reflexão conjunta. Por quê? O que fez o Tarcísio ontem? Vamos lá. Ele tentou emparedar o Hugo Mota. Ele tentou aprofundar uma cisânia. Vamos pensar juntos aqui, porque o que aconteceu é tão grave que eu fico escandalizado que que o Brasil esteja naturalizando tudo. Ontem o Tarcísio tentou emparedar o Hugo Mota, o presidente da Câmara, literalmente ele tentou emparedar o Hugo Mota. O Tarcísio tentou aprofundar uma cisânia dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele teve a disfarçatez de citar em público um discurso do André Mendonça feito no LIDE, aquele encontro de empresários organizados pelo João Dória, quando André Mendonça tentou enfrentar o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, com muita firmeza, respondeu ao final. Isso é muito divertido. Isso é o momento que ele pede palmas para o Silas Malafaia, ninguém aplaude, Tereza. Eu estava lá um dia, mas eu fui reconhecido por bolsonarista, foi um sufoco. Vocês viram essa fumacinha? Vocês estão vendo essa fumaça? Sim. Florestan, sabe o que é isso? Peraí, deixa eu responder ao Mário Vitor, eu quero comentar isso, é bem importante. Então, Mário Vitor, Tarcísio traíra por isso, porque se ele aceitar ser candidato, ele legitima uma eleição. Ao legitimar a eleição, ele corta o plano novo da extrema-direita, que é desacreditar o pleito para criar condições para que os Estados Unidos não reconheçam. Se o Tarcísio participa do pleito e perde, o pleito já está legitimado. Por isso o Tarcísio traíra, porque ele está contra este plano neste momento. Agora, aqui uma coisa importante. Esse é o momento final do discurso do Flávio Bolsonaro. Eu estava aí em cima, olha, em que quando ele termina não há nenhum entusiasmo da multidão. Mas na cena anterior, você pode voltar na cena anterior, Sara, no vídeo anterior, que chega a ser divertido. O que me chamou a atenção nas duas últimas manifestações bolsonaristas? O que eu direi agora é uma ótima notícia para nós. Aqui o Cláudio Castro está pedindo salva de palmas em solidariedade ao pastor Silas Malafaia. Não houve nenhuma. Eu fiquei tão constrangido que eu quase bati palmas para ajudar um pouquinho. Aí vocês vão ver que vai subir uma fumaça. Tereza, Miola, você é gaúcho. Você tem a obrigação de me dizer o que é essa fumaça. Estamos fazendo É um churrasco. É um churrasco. Estamos fazendo um assado ali. É um assado. O que eu quero dizer com isso? É bem importante. O bolsonarismo, se nós tivéssemos defini-lo sinteticamente, olha o tempo verbal, foi um poderoso movimento de massas de orientação política de extrema-direita e de orientação econômica neoliberal. Isso foi o bolsonarismo. Eu participei de todas as manifestações bolsonaristas. Isso para a Tereza, para garantir meu lugar no céu. Participei de todas as manifestações bolsonaristas. O que me impressionava muito... Você vai disfarçar? Como é que você vai? Não, eu vou assim mesmo, olha, como eu sou. Ontem eu fui reconhecido pela primeira vez, o que é um bom sinal, quer dizer que eu começo a furar a bolha. Mas depois eu conto. Mas o que é importante, nas manifestações até 2022, as ruas eram compactas, o que era uma metáfora visual da transformação de uma multidão em massa. Geralmente, quando nós pensamos nas manifestações, o nosso único critério é quantitativo, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Depois de passar 7 anos, não é pouco tempo, pessoal, por favor, 7 anos frequentando essas manifestações, eu desenvolvi um olhar qualitativo. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, as manifestações bolsonaristas até 2022, com destaque absoluto para o dia 7 de setembro de 1821, não era uma multidão, era uma massa. O que é uma massa política? Ela tem coerência pétrea, ela tem unidade orgânica, ela fala em uníssono. Alguém faz um discurso, todos compenetrados. Uma palavra de ordem, todos repetem. 7 de setembro de 2021, eu coloquei isso nas minhas redes sociais. Eu saí da Avenida Atlântica angustiado, porque o que eu vi na Avenida Atlântica no dia 7 de setembro de 2021 foi uma massa. Nas duas últimas manifestações, eu me preocupo menos com o número. Eu gravei tem várias imagens que eu gravei. Eu estava lá no epicentro, eu estava dentro dos bolsonaristas, diante do carro, que vocês viram pela filmagem. Havia clarões que se abriam. Isso nunca aconteceu antes. Mas o mais importante, mais apenas do que haver clarões que se abriam, era uma multidão, Florestan, deixou de ser massa, como o seu pai, um dos maiores sociólogos do século XX do mundo, não do Brasil, diria, sociologicamente. Não é uma massa. Agora, o que eu vi ontem era uma multidão, um grande número de pessoas reunidas sem coesão orgânica. Porque o Flávio Bolsonaro falava, aqui havia um grupo que conversava.
ali havia outro grupo que falava de uma coisa diferente. Aqui havia pessoas fazendo churrasco, Tereza. Não dá para levar a sério. Então, a boa notícia é que, enquanto poderoso movimento político de massas, o bolsonarismo tende a se tornar cada vez mais uma multidão sem coesão orgânica. Para nós, Florestan, é uma excelente notícia. Isso ajuda a compreender por que a base parlamentar bolsonarista está mais radical do que nunca, porque ela está perdendo o contato com esta massa que pouco a pouco se desagrega. Então, eu posso perguntar? Eu queria voltar lá para aquele momento ali atrás da sua conversa, quando você falava do Tarcísio de Freitas, do que ele fez ontem, né? Do que ele cometeu ontem, alguma coisa entre suicídio político, tiro no pé, qualquer coisa assim, né? Eu acho que ele cometeu ontem um harakiri, uma coisa assim, contra os seus interesses eleitorais, da sua carreira política. Bom, você estava falando isso aí melhor do que eu. Só todo mundo sabe o que ele fez ontem, mas recordando um pouquinho, né? Ele disse coisas como: ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes, ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país, não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre outro, e é isso que precisamos fazer, é isso que precisamos defender, chega de abuso, tarará, tatatá, e também pressionou lá, para dizer para o Hugo Mota, paute anistia, aquelas coisas todas. O que vai acontecer? Essa semana não, essa semana é a semana do julgamento, né? Acho que não vai acontecer nada. Mas eu queria saber a sua percepção do que acontece com o Tarcísio e o Supremo. A irritação dos ministros é enorme, né? Quando a gente fala dos ministros, é claro que ali há diferenças. Estamos falando daquele grupo mais coeso, daquele grupo que mais unido se bateu contra os abusos autoritários em defesa do Estado Democrático de Direito, né? Nós tivemos só a resposta ontem do decano, né? A resposta muito forte, e que, no final, inclusive, fala que a anistia é inconstitucional, que crime contra o Estado Democrático de Direito não é passível de perdão. Mas, olha, não há muita diferença entre as agressões ao Supremo feitas por Eduardo Bolsonaro e feitas por Tarcísio. A meu ver, o Tarcísio também cometeu coação no curso do processo, tentando intimidar o Supremo a não condenar o Bolsonaro. Você acha isso? Como você acha que haverá ou não uma reação do Supremo, uma reação jurídica ao que fez o Tarcísio? Vamos lá, concordo plenamente, Tereza. Eu iria até mais longe. O Tarcísio ontem, ele revelou da maneira mais clara possível que ele não tem condição de ser uma liderança nacional. Mas por quê? Porque eu não gosto do Tarcísio? Não. Objetivamente. O Tarcísio tem uma blindagem da mídia corporativa como eu não creio que outro político tenha tido no Brasil nos últimos 10 anos. Por exemplo, ainda hoje, Tereza, nós não sabemos o que aconteceu em Paraisópolis em outubro de 2022, quando um trabalhador foi assassinado e o Tarcísio atribuiu a um ataque falso do PCC. Nós, ainda hoje, não houve nenhuma consequência para o fato de que, em outubro de 2024, o Tarcísio de Freitas, enquanto a eleição ainda estava em curso, atribuiu a um candidato, ao Guilherme Boulos, ter recebido um apoio oficial do PCC. PCC de novo. Nós ainda não sabemos o que de fato aconteceu com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi infiltrada pelo PCC de novo, de tal modo que eles ousaram entrar no maior aeroporto internacional do Brasil, entre os 3 maiores da América Latina, fortemente armados para matar um delator protegido pela Polícia Militar do Guilherme Derrite, isto é, do Tarcísio de Freitas. Nós ainda não sabemos. Nós, de fato, ainda não domina o noticiário o fato de que o maior escândalo de corrupção da história de São Paulo principiou na administração Tarcísio de Freitas, com o caso uma única pessoa que de propina recebeu 1 bilhão. Uma única pessoa recebeu 1 bilhão. Tereza, sejamos crédulos e acreditemos no Sérgio Moro. É mais do que o Petrolão. Se uma pessoa recebeu 1 bilhão, e o conjunto? E qual é e também não vimos ainda consequências concretas para o fato de, em São Paulo, o PCC ter entrado no mercado financeiro. Então, a blindagem que o Tarcísio Freitas recebe
é uma blindagem inacreditável. Por quê? Porque é a única esperança da Faria Lima e da elite econômica brasileira de derrotar o PT. É golpe ou apostar todas as fichas no Tarcísio de Freitas. Por que ontem isso significou, creio, um harakiri, como você disse, no Tarcísio? Porque para a Faria Lima, para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, é indispensável que o Tarcísio de Freitas afaste o seu nome do Bolsonaro. Por quê? Um motivo eleitoral. Se o Tarcísio de Freitas se apresentar como candidato do Bolsonaro, nós voltamos a 2022 e o presidente Lula ganha com mais facilidade ainda, porque a Frente Ampla é reeditada. Porque se ele é candidato do Bolsonaro... Porque nós estamos esquecendo que o que o Tarcísio fez ontem... Olha o que eu vou dizer agora. Pessoal, olha o que eu vou dizer agora. O que o Tarcísio fez ontem, em termos de discurso, o Bolsonaro não ousou fazer, a não ser quando estava na presidência. Isto é, o candidato Bolsonaro não foi tão radical quanto o governador Tarcísio ontem. O candidato Bolsonaro, em 2018, nunca enfrentou de peito aberto da Câmara, o candidato Bolsonaro nunca procurou criar uma cisânia no interior do Supremo Tribunal Federal. É muito mais grave do que nós estamos falando. Mas qual é a percepção da Faria Lima, do Folha de São Paulo, do Globo do Estado de São Paulo? A percepção é: este homem não é capaz de liderar o projeto que nós precisamos. Qual é o projeto que nós precisamos e que fracassou com Bolsonaro? É a pinochetização do Brasil. Então, o capitão Tarcísio revela-se inepto para levar adiante esse projeto. Consequência, não parece haver possibilidades reais para o Tarcísio levar adiante essa candidatura em 2026 à presidência. Se levar, os passivos que ele está acumulando são tão grandes, imaginemos uma campanha eleitoral. Não é nem preciso pensar num marqueteiro brilhante. Uma campanha eleitoral. O Tarcísio está se transformando num Bolsonaro involuntário. A melhor campanha eleitoral do Lula em 2022 consistia em não fazer campanha, consistia em colocar falas do Bolsonaro no ar. O Tarcísio se aproxima do fato inédito de reviver o Bolsonaro involuntariamente. Coloque as falas do Tarcísio no ar, são inaceitáveis. Então, o Tarcísio parece que está cometendo um grande erro, e eu espero muito que em algum momento nós tenhamos consciência de que, vamos lá, no plano dos serviços públicos, o Tarcísio está acabando com o Estado de São Paulo. Os pedágios que hoje uma pessoa que mora em certas regiões de São Paulo tem que pagar para trabalhar são inaceitáveis. O serviço do metrô em São Paulo, as linhas que foram privatizadas, estão se tornando torturas cotidianas para os usuários. A Sabesp, que foi privatizada, os CEOs da Sabesp aumentaram, ano passado, os seus proventos teriam em 600%. Há áreas da periferia em São Paulo em que a água aumentou 200%. A educação em São Paulo está sendo destruída pelo Tarcísio. Mas eu não estou dizendo isso retoricamente. Por exemplo, há muitos professores que não são de esquerda, são conservadores de direita, que estão pedindo exoneração do serviço público em São Paulo. Por quê? Por exemplo, um professor que fez concurso para filosofia, ele retirou a filosofia da grade. Mas o professor tem que cumprir as horas para as quais ele foi contratado. Sabe Florestan, o que esse professor de filosofia está ensinando agora, é obrigado a ensinar? A lógica do empreendedorismo. Seja inovador, felicidade, coisas absurdas que não fazem parte do concurso para o qual ele fez. O Tarcísio está substituindo professores por chat GPT, Tereza. Absurdo. O legado do Tarcísio... Eu sei bem disso aqui, viu João? Tudo isso que você falou, eu tenho visto aqui em São Paulo, e há um mal-estar na população, mas você tem razão. Isso vai ser concretizado na cabeça do eleitor. Eu queria passar para o Miola, porque o nosso tempo está meio que no fim, e queria a pergunta dele. Desculpe. Mas, João César, eu queria entender melhor a tua formulação sobre a estratégia bolsonarista para 26. Eu entendo que ontem o Tarcísio, concordo com os danos políticos eleitorais que ele gerou para si, mas ontem ele deu um passo para ser ungido pelo clã de gangsters e pelo bolsonarismo como candidato. Segundo, queria saber se tu entendes que ele é o candidato do bolsonarismo, do clã Bolsonaro, não é? Ou se ele é um candidato que sai por conta própria,
ou ele sai para o governo do Estado de São Paulo. E segundo, esta hipótese do bolsonarismo não participar do pleito eleitoral, uma espécie de uma réplica da Venezuela com o Guaidó, depois a autoproclamação com o apoio do Trump e tal. Aliás, foi o Trump que autoproclamou, né, o Guaidó, que participou daquela fanfarra. Tu acreditas que é isso que eles estão elaborando, deslegitimar o processo e tal? O resultado para a extrema-direita venezuelana a gente sabe qual foi, né? Foi quase com um desaparecimento. Não sei se eles têm isso em mente ou se tu entende que eles elaboram essa reflexão para definir essa estratégia. Me parece, Miola, que a estratégia é dupla. Isso que a torna mais perigosa. Se a estratégia fosse apenas apostar numa alternativa futura Juan Guaidó, de modo a não legitimar o pleito de 26, a estratégia seria falha. Ela seria, por assim dizer, manca. Mas a estratégia é dupla. Não participar do pleito presidencial de 2026. Porque ontem, pela primeira vez, isso é bem importante, Miola, ontem, pela primeira vez, eles tiveram coragem de dizer o que nós estamos afirmando há 6 meses, que eles não estão preocupados com a anistia para os presos políticos, que eles estão preocupados unicamente com Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ontem disse com todas as palavras, anistia ampla, geral e irrestrita. E ele disse, não apenas criminal, tampouco penal, mas também eleitoral. Agora, Miola, anistia eleitoral só serve para uma pessoa, que é o Bolsonaro. Nesse sentido, é que o Tarcísio se torna traíra. Por isso, ontem, o que o Silas Malafaia, acho que foi a observação do Mário Vitor, o que o Silas Malafaia fez ontem, daquela forma constrangedora, dando aquela espinafração no Tarcísio, o Silas Malafaia, isso é bem importante que compreendamos, trouxe para a superfície do debate público o que corre no subterrâneo das redes sociais. No subterrâneo das redes sociais, Tarcísio é traíra. Por quê? Porque se ele aceitar participar do pleito, ele legitima o pleito. Essa é a questão. Mas isso quer dizer, Miola, que então eles apenas não participarão do pleito, vírgula, apenas do pleito presidencial. E o que acontecerá com toda a energia política represada? Toda a energia política represada explodirá nas disputas para o Congresso. Veja, onde estava o Carlos Bolsonaro ontem? Em Santa Catarina. Quem será possivelmente candidata a senadora pelo Distrito Federal? Michele Bolsonaro. A aposta bolsonarista da extrema-direita bolsonarista é 2026. E eu acho que tem um ponto também, é que eu não quero me estender muito, você está terminando, Florestan, mas não, pode ir. Vamos lá. Nós não temos destacado de maneira suficiente, o que também me angustia, que o governo Lula, o governo do presidente Lula, o governo da Frente Ampla, só tem um paralelo na história do Brasil, que é o último governo do Getúlio Vargas, em termos de estar sitiado pela mídia corporativa, pelo Congresso, ainda não pelo Senado, pelo Congresso, pelas elites e pelos Estados Unidos, de maneira muito mais aberta e declarada do que em 54, o Getúlio Vargas. Veja o que eu vou dizer. Hoje, o governo do presidente Lula está mais abertamente sitiado pelo governo americano do que o governo João Goulart em 64. Independentemente disso, o que o governo da Frente Ampla tem conseguido em termos de números é algo absolutamente espantoso, de positivo. Recorde na série histórica de emprego com carteira de trabalho, recorde na série histórica de superávit, recorde na série histórica de aumento do PIB, porque de 2002 a 2012, o crescimento médio do PIB foi 0. Em 2023, 2024, apesar de tudo, foi 6%. Então, isso quer dizer que a extrema-direita é mais realista do que nós. A extrema-direita considera que se neste ano agora de 2025, se os indicadores continuarem positivos, se o preço da carne continuar caindo, se a inflação permanecer sob controle, se o tarifaço do Trump se tornar uma marola, eles consideram que é quase impossível que um candidato derrote o presidente Lula, a não ser que haja um apocalipse. Portanto, eles estão unindo essa análise com uma estratégia que não sejamos ingênuos, essa estratégia montada na Casa Branca com a ajuda da CIA. Foi assim, esse é o típico, é o manual da CIA, pessoal, é um manual de desestabilização de regimes democráticos para criar condições de golpe, é um manual da CIA, foi usado na Guatemala em 54, no Brasil em 61, no Chile em 73.
é o manual de desestabilização, mas há um ponto novo. Esse ponto novo é decisivo. Rapidamente, Mário Vitor, e passo para você. Ponto novo. Eles concentrarão a sua energia represada no Senado, porque eles querem voltar em 2030, se vocês me permitem, já que eu estou no Rio de Janeiro, mencionar um funk, com tudo dominado. Muito bom. Cadê a Sara? Ela deve estar entrando aí. Mas, Mário, queria falar alguma coisa, Mário? Eu só queria questionar o seguinte, testar sua hipótese mais uma vez, dizendo o seguinte, como é que essa estratégia funciona sem cabeça? É contraditório concorrer, priorizar o Senado sem ter um forte candidato à presidência da República. A chapa não fica de pé. Nós estamos abrindo um novo programa, Mário. Há duas formas, Mário, rapidamente, há duas formas para testar essa hipótese. Uma que você mencionou. Eu creio que a ausência do Bolsonaro será a presença suficiente para o Senado, porque será uma ausência que será apresentada como perseguição política. 2, qual me parece ser, na verdade, a grande falha desse projeto? A grande falha desse projeto é que ele só faz sentido se, em outubro de 2026, o Donald Trump mantiver o poder que tem hoje. Eu tenho fortes dúvidas de se, em outubro de 2026, o Donald Trump manterá metade do poder que tem hoje pela administração errática que ele tem levado adiante. Então, é só uma hipótese mesmo, Mário Vitor. É uma interpretação que eu faço do que eu vejo no subterrâneo bolsonarista e o que vem à superfície. Mas eu creio que essa possibilidade ela é muito remota, mas a luta pelo Senado será a grande disputa de 2026. Bom, aqui em São Paulo, o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad, e inclusive a Simone Tebet, estão muito bem cotados, viu? Vamos ver. Que bom. Então tá. João César, obrigado, viu, pela tua Obrigado, João César. entrevista. Abraço, boa noite. Diga. Gente, só uma coisa aqui, o José Gilmar, ele perguntou se vocês viram um vídeo do Eduardo Bolsonaro ameaçando a família do ministro Alexandre de Moraes, o Joaquim de Carvalho comentou no início do programa, mas eu queria saber se vocês topam comentar isso, porque foi grave o que ele fez. Você viu, João? Eu não vi. Ele diz mais ou menos assim, a prova concreta de que o ministro é psicopata é que ele não liga nem para a própria família. E com aquilo que vai acontecer com sua esposa e sua filho, é uma coisa absolutamente inacreditável. Este homem precisa ser caçado o mais rapidamente possível. Foi uma ameaça direta a familiares do Alexandre de Moraes. Totalmente repugnante o que aconteceu. É um vídeo repugnante, Sara, você viu, né? É coisa de mafioso. Sim. É coisa da máfia. É aquela coisa, você vai pagar por isso. Né? É incrível. É incrível. Mas é isso. Grande abraço, João. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Cadê?